Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela Te Dou a Vida, de 25 a 29 de outubro de 2021. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Nesta semana, Pedro descobre que Gina está grávida supostamente dele. Gina terá a ousadia de confessar a Helena que está grávida de Pedro. Helena e Pedro começam um romance. E não acaba por aí. Domingo conhecerá Nicolas. Nicolas descobrirá que é adotado. Saiba disso e muito mais, mas antes, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Peço perdão se sair algum barulho de chuva no vídeo, é porque quando gravei os áudios estava chovendo. Agora, vamos ao vídeo. Segunda-feira, 25 de outubro de 2021, Pedro e Helena combinam de se verem. Domingo diz a Nelson que Pedro vai se responsabilizar pela criança. Nelson diz que sempre quis ser avô. Irene diz a Gabriela que acha que Helena não voltará para os Estados Unidos. Domingo liga para Pedro e diz que tem pressa para falar com ele. Eles combinam de se falar em casa. Nelson diz a Domingo que ser mãe solteira deve ser difícil. Domingo diz que Pedro vai se responsabilizar. Helena liga para Gabriela e pede que ela vá cuidar de Nicolas enquanto vê Pedro. Irene mostra à mãe o valor do cheque que seu pai a deu. Andréia acha uma miséria e Irene diz que aquilo é o suficiente. Gina confirma que seu pai já sabe sobre sua gravidez. Helena diz a Gabriela que precisa conversar com Pedro. Esther descobre que Gina está grávida. Domingo diz que Pedro terá que se responsabilizar por seu filho com Gina. Ernesto liga para casa e Gabriela atende. Ele pergunta de Helena. Ela responde que Helena foi na empresa. Nicolas e Ernesto se falam por telefone. Nicolas acaba deixando soltar que viram Pedro no aeroporto. Ernesto fica super chateado e descobre que Helena falou com ele. Por telefone, Samuel aconselha Pedro a não ficar se encontrando com Helena, pois o marido dela é um louco e pede que ele vá embora e não veja Helena. Gabriela liga para Helena e conta que Ernesto já sabe que ela e Nicolas viram Pedro no aeroporto. Ernesto liga para Helena e ela não atende. Ernesto liga para Irene e pergunta se Helena está com ela na empresa. Irene diz que está em casa. Ernesto desliga o telefone na cara de Irene. Ele liga para uma funcionária da empresa e descobre que Helena não está lá. Pedro e Helena se encontram. Pedro diz que toda vez que ela vai buscar, ele estará pronto para vê-lo. Ernesto compra uma passagem de avião para voltar ao México. Helena pede perdão a Pedro por haver pensado mal dele por todo esse tempo. Helena diz que ainda está com dúvidas sobre seu casamento. Helena diz a Pedro que ele poderá ver Nicolas. Andréia decide vender as coisas de Horácio para ter mais dinheiro e Irene a repreende. Helena diz a Gabriela que permitirá que Pedro e Nicolas se vejam. Helena comenta com a irmã que sente várias coisas quando está com Pedro. Ela elogia Pedro e fala mal de Ernesto. Gabriela diz que só o fato dela comparar Ernesto e Pedro já demonstra que ela pensa nele como homem. Pedro chega em casa e Nelson entrega a ele o exame de gravidez de Gina. Pedro fica surpreso ao descobrir que Gina está grávida. Nelson pergunta se ele irá se responsabilizar. Pedro diz que é claro que sim. Pedro liga para Gina e ela não atende e diz que ele já deve estar sabendo. Pedro liga novamente e Gina atende. Pedro diz que os dois devem conversar. Gina diz que não tem nada para falar com ele e desliga. Nicolas pergunta à mãe se pode ver Pedro. Helena permite. Pedro está chocado e Esther tenta tranquilizar o filho. Esther diz que um filho sempre é uma bênção. O Dr. Veiga diz a Helena que Nicolas aparentemente está super bem. Pedro diz à mãe que está mal e que um filho manterá contato com Gina pelo resto da vida. Pedro diz a Esther que Helena permitirá que ele e Nicolas se vejam. Helena desabafa com Vicky, a psicóloga, e conta o que Ernesto foi capaz de fazer em relação às mensagens que Nicolas enviava a Pedro. Helena diz a Vicky que perdeu a confiança em Ernesto. Vicky diz que Ernesto não mudará e que a decisão é dela de continuar com ele ou não. Esther diz a Domingo que Helena permitirá que Pedro e Nicolas se encontrem. Domingo diz que só espera que Pedro não confunda as coisas se referindo a Helena. Esther diz a Domingo que Pedro deve se responsabilizar por seu filho e não a Gina.
Ela diz que não concorda que seu filho se case com alguém que não ama só por obrigação. Domingo diz que a responsabilidade de Pedro agora é Gina e seu filho. Nelson diz a Gina que sabe sobre a gravidez dela. A cínica diz que não queria causar um desgosto no pai e diz que se cuidava. Nelson diz a Gina que Pedro já sabe da gravidez e vai se responsabilizar. A cobra imunda finge sofrimento e Nelson a consola. Pedro liga para Augusto e diz que acabou de descobrir que Gina espera um filho dele. Augusto se surpreende e pensa na possibilidade dele ser o pai. Gina diz a Nelson que não quer que Pedro volte com ela só por obrigação. Gina diz que pode cuidar de seu filho sozinho. Nelson diz que é importante para uma criança um pai e uma mãe. Augusto liga para Gina e ela não atende. Augusto revela a Rosa que Gina está grávida. Augusto diz a ela que tem certeza que esse filho é seu. Rosa diz a Augusto que o melhor que ele faz é esquecer sobre o que aconteceu com ele e Gina. Irene descobre que Helena e Pedro se encontraram. Helena liga para Ernesto, mas o celular dele está fora da área de serviço. Por telefone, Nelson diz a Pedro que ele deve tomar muito cuidado com o que fala com Gina. Augusto surpreende Gina na rua e diz: "Me jura que o filho que está esperando não é meu." Gina pergunta como ele soube que ela está grávida. Ele diz que Pedro contou e diz que morreu de vontade de dizer o que aconteceu entre eles. Gina diz que entre eles não houve nada. Augusto exige ver a ultrassom do filho de Gina. Gina diz que ele não é ninguém para exigir nada. Horácio descobre que Andréia colocou suas coisas à venda. Horácio liga para Andréia e discutem. Jaime recebe drogas. Ernesto chega em casa e briga com Helena por ter visto Pedro. Helena enfrenta Ernesto e diz que já sabe sobre a mensagem que ele mandou a Pedro, se passando por ela. Helena diz que ele é o único que faz mal a Nicolas. Ernesto diz que Nicolas é sua vida e que é amado por eles e não pelo imbecil do Pedro. Gina e Pedro se encontram. Gina diz a Pedro que por ela ele não saberia de sua gravidez. Pedro diz que pela gravidez dela a assumirá. Gina fica emocionada e diz que sonhou o dia que estariam juntos. Pedro diz que ela entendeu mal e que na verdade assumirá seu filho e não a ela. Pedro diz que foi um grande erro terem tido uma relação. Ernesto diz a Helena que estavam muito bem nos Estados Unidos. Helena diz que ele é bem capaz de enganar as pessoas e de usar as pessoas e que isso ela não gosta. Ernesto confessa que por sua família é sim capaz disso. Ernesto propõe que voltem aos Estados Unidos. Helena diz que não vai voltar e que na verdade está pensando em se divorciar dele. Terça-feira, 26 de outubro de 2021, Helena diz a Ernesto que cada vez se torna mais difícil de voltarem a ser como antes. Ernesto diz que jamais se separará dela e diz que ela não sabe do que ele é capaz para ela não a deixar. Depois, Ernesto promete a Nicolas que jamais irão se separar. Gina ameaça Pedro, dizendo que se ele não se casar com ela, não se aproximará de seu filho. Pedro diz que ela está sendo irracional e diz que não se casará com ela. Gina diz que é tudo ou nada. Horácio quer pegar suas coisas da casa de Andréia e Mônica não concorda. Nicolas diz ao pai que não quer voltar para os Estados Unidos. Ernesto pergunta o porquê. Ele diz que gostou de lá, mas que prefere o México. Ernesto faz chantagem emocional em Nicolas. Horácio tenta entrar na casa de Andréia à força para pegar suas coisas. A polícia chega ali e diz que a senhora Andréia ligou acusando tentativa de roubo. Gina diz ao pai que Pedro disse que vai se responsabilizar pelo filho, mas que não vai se casar com ela. Gina diz que não deveria ter escutado ele. Pedro diz aos pais que disse a Gina que se responsabilizaria pela criança, mas por ela não. Domingo fica chateado. Pedro diz aos pais que não permitirá ser chantageado. Horácio diz a Mônica que Andréia chamou a polícia para ele. Mônica é contra a atitude de Horácio. Rosa descobre através de Samuel que Helena Villasenhor está de volta e que Pedro se encontrou com ela. Rosa diz a Samuel que desde que Pedro e Domingo não trabalham na mecânica, a clientela tem sumido. Pedro diz à mãe que parece que a vida está jogando com ele. Pedro diz que queria uma família igual à da mãe e do pai, mas que parece que cada vez isso se torna mais difícil. Esther diz que Gina está chateada porque as coisas não foram do modo que ela queria. Helena se recusa a dormir na mesma cama com Ernesto. Helena pergunta ao marido quantas coisas mais ele fez em suas costas.
Ernesto diz que tudo o que fez é pela família e o amor deles. Helena diz a Ernesto que jamais o perdoará por ter machucado Nicolas sentimentalmente. Ernesto diz que se separam vai ser doloroso a Nicolas. Helena diz que é bem pior viver com os pais que não se amam. Helena diz que deu autorização para Pedro ver Nicolas e manda ele não fazer nada para impedir. Ernesto fica furioso. Helena diz que Pedro faz bem a Nicolas. Ernesto diz que para ela também. Pedro tenta avisar Helena que Gina está grávida, mas não consegue. No dia seguinte, Domingo reencontra seus amigos da mecânica e fica feliz. Domingo fica sabendo que a clientela da mecânica caiu. Por telefone, Rosa pergunta a Gina quando ela pensava em dizer que estava grávida. Gina pergunta como ela soube. Rosa diz que Augusto lhe contou. As duas falam sobre a possibilidade de Augusto ser o pai da criança. Gina pede a Rosa ajuda para que Pedro se case com ela. Rosa diz que Helena voltou e que Pedro já viu. Gina fica furiosa e chama Helena de maldita. Nicolas pede ao pai que não volte para os Estados Unidos e diz que não quer voltar para lá. Ernesto diz que tentará fazer o que for para serem felizes os três. Ernesto diz a Helena que contará a Horácio as intenções dela em se divorciar. Helena diz que isso não é um problema de seu pai, mas que ele na certa a apoiará. Ernesto, nojento, beija Helena e diz que a ama. Horácio chega no lugar onde Andréia vende suas coisas e faz uma baixaria. Andréia e Horácio discutem. Horácio compra todas as suas coisas pelo dobro do preço e Andréia a adora. Domingo vai à mecânica e aceita trabalhar ali. Nelson fica muito feliz e os dois se abraçam. Horácio ensinou a Andréia que ela é uma burra em matemática e nem sabe fazer contas. Anselmo, patrão de Pedro, paga eles e aconselha que busquem outro emprego. Helena está saindo de casa e Gina Cobra aparece ali. Gina manda Helena ficar longe de Pedro, pois agora tem um filho no meio. Gina confessa que está grávida de Pedro. Helena diz à serpente que não entende o porquê ela foi ali dizer tudo aquilo. Gina pede a Helena que se afaste de Pedro pela criança que ela espera. Horácio comprou todas as suas coisas e leva. Todos comemoram pela volta de Domingo à mecânica. Domingo percebe Augusto triste e pergunta se pode ajudá-lo em algo. Augusto o agradece, mas diz que não. Gina revela a Ernesto que está grávida de Pedro. Gina oferece uma aliança com Ernesto, mas ele se recusa. Gina diz que se ele mudar de ideia, pode ligar para ela. Domingo e Nelson se recordam do começo da mecânica. Esther fica sabendo que Domingo voltou a trabalhar para Nelson. Ernesto e Nicolas irão sair. Ernesto convida Helena para ir e ela se recusa. Helena começa a ficar cada vez mais fria e distante de Ernesto. Ernesto pega o celular de Helena escondido e coloca um rastreador para ele saber sempre onde ela está. Por telefone, Horácio conta a Mônica que comprou suas coisas. Mônica diz que irá para a casa de sua irmã, pois não aguenta mais a briga entre ele e Andréia. Pedro diz a Esther que não tem mais emprego. Esther conta ao filho que Domingo voltou a trabalhar com Nelson. Depois, Pedro conta ao pai que está sem trabalho. Domingo pede que o filho volte a trabalhar na mecânica de Nelson, mas ele se recusa. Nicolas diz à mãe que queria que ela fosse passear com ele e seu pai. Helena diz que vai arrumar algumas coisas na casa. Por telefone, Helena diz a Irene que não voltará com Ernesto aos Estados Unidos. Helena diz à irmã que quer se divorciar. Irene a apoia. Helena revela à irmã que Gina está grávida. Gabriela diz a Samuel que não aguenta mais sua mãe falando mal de seu pai. Samuel convida Gabriela para sair com ele e Rosa. Gabriela fica de pensar. Horácio liga para Domingo e diz que no dia seguinte será o jogo da América. Horácio o convida para assistirem juntos e ele aceita. Nicolas e Ernesto se divertem no parque. O amigo de Pedro liga para ele e pede que ele vá até um local onde poderá ter emprego para eles. Ernesto vai à casa de Horácio e conta sobre as intenções de Helena de se divorciar. Ernesto diz a Horácio que tem certeza que Pedro e Helena são amantes. Horácio se chateia e fala que não permitirá que ele ofenda sua filha e diz que ele está paranoico. Horácio e Ernesto discutem. Horácio expulsa Ernesto de sua casa. Na festa onde Samuel e Rosa está, Modesto aparece. Modesto puxa Rosa e se aproxima dela. Gabriela vê.
Modesto está levando Rosa para fora da festa quando Samuel e Gabriela os chamam. Rosa apresenta Modesto como seu irmão. Nicolas pergunta ao pai por que ele e seu avô discutiam. Ernesto diz que eles tiveram uma diferença sobre as questões de trabalho. Pedro vai à casa de Helena. Pedro diz que precisa conversar com ela. Helena pergunta: sobre Gina estar grávida? Pedro diz que não, e sim deles. Pedro e Helena se beijam. Quarta-feira, 27 de setembro de 2021. Helena pergunta a Pedro o que irão fazer. Pedro diz que não sabe, mas diz que não vai deixá-la. Pedro diz que está disposto a esperar por ela e que assumirá seu filho, mas não Gina. Os dois se beijam novamente. Pedro diz para irem para outro lugar e ela aceita. Nicolas diz a Ernesto que quer vomitar. Ernesto cuida de Nicolas. Pedro diz a Helena que se apaixonou por ela desde o primeiro dia que a viu. Pedro diz que se deslumbrou ao vê-la pela primeira vez. Os dois se beijam. Helena diz a Pedro que o olhar dele a fascina. Helena ainda diz que irá se divorciar de Ernesto. Os dois se preocupam por Nicolas, mas decidem manter a relação. Pedro diz que ao lado dele ela não teria sua vida luxuosa. Helena diz que sim e que isso não a importa. Modesto e Gabriela conversam. Rosa diz a Samuel que seu irmão é muito ciumento. Pedro e Helena passam um bom momento juntos e conversam. Horácio liga para Helena e diz que brigou com Ernesto, pois disse que ela era amante de Pedro e diz que não permitirá que ele a ofenda. Helena conta a situação a Pedro. Pedro diz que devem ser cautelosos. Helena diz que sempre estará pensando nele e se beijam. Modesto tira Rosa para dançar à força. Rosa diz a Modesto que ele precisa ir embora, pois a polícia está atrás dele por ter tentado acabar com Samuel. Rosa diz que pensou que ele jamais voltaria. Ele diz que voltou para buscar o que lhe pertence. Nicolas e Ernesto chegam em casa. Helena diz a Ernesto que não irá para os Estados Unidos e que tudo que ela quer está ali no México. Modesto e Rosa levam Samuel para casa. Esther percebe Pedro muito feliz. Samuel conta a Pedro e Esther que conheceu o irmão de Rosa. Samuel fala o quão estranho ele é. Esther diz a Samuel que Rosa não lhe cai bem. Ernesto pega o celular de Helena e descobre que ela saiu de casa. Ernesto sai e logo após chega uma mensagem romântica de Pedro. Modesto e Rosa se envolvem. Samuel liga para Rosa e convida Modesto para ir ver futebol na sua casa. E Rosa diz que seu irmão não gosta. Helena responde as mensagens a Pedro e diz que o ama. Ela pede que Pedro não envie mensagens pelo celular para ela. Helena sorri enquanto olha as mensagens de Pedro e Ernesto vê. Ernesto convida Helena para almoçarem e decidem deixar Nicolas com Horácio. Domingo diz a Pedro que verá o futebol com seu amigo. Ernesto leva Helena no restaurante onde ele se declarou para ela. Ernesto diz a Helena que a ama e que vai lutar por ela. Nelson e Gina vão à casa de Pedro para assistir o jogo da América por lá. Horácio e Domingo se encontram para assistirem a partida de jogo. Horácio chama Nicolas. Nicolas e Domingo se conhecem. Helena diz a Ernesto que quer uma vida em paz, mas que não serão felizes juntos. Helena diz que o tempo deles acabou. Ernesto diz que vai se esforçar para ela voltar a amá-lo. Helena diz a Ernesto que já não acredita nele e que ele é um egoísta. Ernesto diz que jamais queria machucar sentimentalmente Nicolas. Helena diz que não acredita. Esther diz a Nelson que não gosta nada de Domingo ter saído para ir ver a partida de jogo com um amigo e que se banhou de perfume. Gina diz a Pedro que foi ali assistir a partida de futebol para compartilharem momentos em família. Gina diz a Pedro que pode fazer o homem mais feliz do mundo. Domingo diz a Nicolas que é mecânico. Nicolas diz que tem um amigo que se chama Pedro, que também é mecânico. Nicolas diz a Domingo que quer ser mecânico como Pedro. Horácio diz que os carros é a paixão do neto. Ernesto pergunta se Helena sabe o mal que vai causar a Nicolas ao saber que irão se divorciar. Helena diz que será um golpe forte, mas que ele entenderá. Nicolas mostra a Domingo fotos do carro que Pedro deu. Domingo se emociona. Horácio diz a Domingo que o mecânico que Nicolas tanto fala e adora é seu pai biológico. Nicolas abraça Domingo.
Esther diz a Gina que ela é uma manipuladora e aproveita qualquer desculpa para estar perto de Pedro. Gina diz que isso não tem nada de mal, pois será a mãe de seu filho. Esther diz que seu filho irá se responsabilizar pelo filho dela e não por ela. Gina diz que seu filho não tem uma avó que ama. Esther pede que Gina pare de usar seu filho como chantagem. Gina diz que Esther será dessas avós que não conhecerá seus netos, pois não conhece Nicholas e que fará seu filho nem saber que ela existe. Esther manda Gina não ameaçá-la e diz que não vai cair no jogo dela. Gina e Nelson vão embora. Esther diz a Pedro que sabe quais são as intenções de Gina. Nicholas pede que Domingo sempre assista os jogos com eles. Domingo aceita e diz que já vai para casa. Nicholas pede que ele vá ao parque com eles. Domingo diz que agora não pode. Domingo e Nicholas se despedem com um abraço. Pedro diz a Samuel que Gina é mais falsa que uma nota de R$3. Gina diz a Nelson que Pedro fez pouco caso dela e que Esther é uma chata. Gina diz que só queria fazer as pazes com Esther e diz que se Pedro não se casar com ela, não permitirá que ele veja seu filho. Nelson diz que Gina fala muita estupidez quando está nervosa. Domingo caminha e passa mal e é socorrido por um homem. Ernesto diz a Nicholas que no dia seguinte irá para os Estados Unidos. Nicholas pede que o pai não vá. Horácio pergunta a Helena o que está acontecendo entre ela e Ernesto. Helena diz ao pai que não pode ficar com Ernesto e que não o ama mais. Helena diz a Horácio que não aconteceu nada entre eles que possa arrepender. Domingo é consultado por um médico e tem suspeita de diabetes. Gabriela diz a Perla que teve que aguentar a chata da Rosa e ainda o irmão dela, que é pior que ela. Samuel liga para a Gabriela e convida ela para ir ao cinema. Feliz, Gabi aceita. O diabetes de Domingo dá mais de 312 miligramas. Rosa, Modesto, Samuel e Gabriela se encontram no shopping center. Modesto, para causar confusão, insinua que Samuel tem um caso com Gabriela. Gabriela enfrenta Modesto. Rosa termina seu relacionamento com Samuel. Domingo mente a Pedro e não conta que está com diabetes. Ernesto diz a Nicholas que sofre ao ficar longe dele e de sua mãe. Pedro avisa Nelson que seu pai está mal. O Dr. Veiga informa Helena que encontrou algo estranho nos exames de Nicholas. Quinta-feira, 28 de setembro de 2021. O Dr. Veiga diz que as células se atacaram e que isso é um parâmetro. Helena diz que Nicholas está bem e chora. O Dr. Veiga diz que Nicholas precisará passar por novos exames e por tratamentos. Pedro trabalha no lugar de Domingo na mecânica turbina. Bettino diz a Pedro que Augusto está apaixonado e que não diz a eles quem é a mulher. Helena chora e desabafa com Vic. Helena diz que Nicholas estava tão bem e que se para ela a notícia foi impactante, imagina para ele. Vic diz para ela se manter forte perante Nicholas e não demonstrar tristeza. Por telefone, Gina descobre que Pedro está trabalhando na mecânica substituindo Domingo. Helena liga para Ernesto e informa que os exames de Nicholas apontaram um parâmetro e que as células de Nicholas reagiu mal. Ernesto diz que voltará para lá. Gabriela e Nicholas se divertem juntos. Pedro diz a Augusto que já sabe que ele está apaixonado. Augusto confessa que sim, mas que logo passará e pergunta se ele se reconciliou com Gina. Pedro diz que não e que não o fará e somente se responsabilizará por seu filho. Pedro diz que Gina está obcecada. Esther diz a Domingo que ele precisa ser consultado por um doutor. Domingo fica furioso e manda Esther o deixar em paz. Na cafeteria, Ernesto e Helena se abraçam e se consolam. Helena diz a Ernesto que Nicholas terá que fazer exames para saber o quão grave é que as células rejeitou no corpo dele. Ernesto diz que tudo ficará bem. Helena pede que Ernesto não demonstre a Nicholas que está preocupado e que voltou por ele. A amiga de Esther conta a ela que seu cunhado era teimoso igual a Domingo e que tinha diabetes e que por não se cuidar amputou os pés e está ficando cego. Helena e Ernesto voltam para casa. Helena diz a Gabi que algo não deu certo na doação de medula. Nicholas pergunta à mãe por que o Dr. Veiga pediu que ela fosse ao hospital. Helena diz ao filho que ele terá que fazer alguns exames e o tranquiliza. Esther pergunta a Domingo se ele vai ir à mecânica. Ele diz que não e que vai ir resolver um assunto. Esther pergunta qual é o assunto.
Domingo não a responde e a trata com grosseria. Gabriela diz a Samuel que Rosa aproveitou a situação para terminar o romance com ele. Gabriela conta a Samuel que Nicolas tem algo de estranho e que apontou isso em seus exames. Gabriela chora e Samuel consola. Por telefone, Helena conta a Andréia que algo saiu mal com o transplante de Nicolas. Helena diz à mãe que seu coração está partido com medo de acontecer algo. Andréia diz que tudo vai ficar bem. Ernesto vai à empresa. Horácio pergunta por que ele não está nos Estados Unidos. Ernesto diz que Nicolas não está bem. Ele explica que os resultados dos exames de Nicolas não foram bons. Ernesto diz que não irá voltar aos Estados Unidos e Horácio o compreende. Depois, Horácio conta a Mônica que Nicolas está mal outra vez. Mônica o consola. Domingo faz exames para saber se é diabético. Ernesto liga para o escritório nos Estados Unidos avisando que não poderá voltar para lá. Ernesto coloca sua casa nos Estados Unidos à venda. Gina vai à mecânica e Augusto diz que imaginou que iria ali, pois Pedro está ali. Gina, hipócrita, se finge surpresa ao saber que Pedro está ali. Augusto diz a Gina que Pedro não quer nada com ela e diz que a ama. Gina diz que nunca pediu a opinião dele e que não pode se esquecer de Pedro, pois carrega um filho dele no ventre. Augusto diz que pode cuidar do filho dela como se fosse dele e propõe casamento a Gina. Gina manda ele parar com aquelas idiotices e que o filho dela tem um pai que se chama Pedro. Depois, Gina diz a Pedro que ele faz muita falta na mecânica e diz que ele poderia voltar. Pedro recebe uma mensagem de Nicolas dizendo: Pedro, estou assustado, acho que estou mal outra vez, estou com medo. Pedro sai da mecânica e diz a Nelson que é uma emergência. Gina diz ao pai que foi ver Rosa e se encontrou com Pedro por acaso. Nelson nem acredita na mentira da falsa da filha. Modesto liga para Rosa e manda ela sair do trabalho naquele momento. Rosa diz que não poderá e Modesto desliga o telefone. Nelson pergunta a Gina como ela soube que Pedro estava ali na mecânica. Gina responde que ouviu a voz dele no telefone enquanto falava com Rosa. Nelson pede que Gina tenha dignidade. Gina diz que vai descobrir o que Pedro foi fazer que era tão urgente. Nelson pensa que pode ser algo com Domingo e liga para a casa de Esther, mas ninguém atende. Horácio tranquiliza Helena. Horácio diz à filha que tudo vai ficar bem. Rosa diz a Gina que Nelson tem razão em relação a ela e Pedro. Gina diz que vai recuperar Pedro. Modesto vai à mecânica e beija Rosa na bochecha na frente de Gina. Rosa o apresenta como seu irmão. Gina e Modesto se conhecem. Modesto diz a Rosa que vai mostrar para ela onde irão morar. Rosa sai com Modesto e Gina estranha. Domingo fica sabendo que o irmão de um conhecido morreu há 2 meses por diabetes e se preocupa. Nelson encontra Esther na rua e diz que Pedro recebeu uma mensagem e saiu às pressas. Ele fala que pensou que poderia ser algo com Domingo. Esther diz que Domingo saiu e que ele está muito misterioso. Pedro liga para Helena e diz que Nicolas lhe mandou uma mensagem assustado e pergunta se ele está mal. Helena diz que nos exames de Nicolas apontaram algo de errado com as células dele. Pedro diz que Nicolas pressente algo ruim. Ernesto se chateia pela ligação. Nicolas vê pela janela que Pedro está na frente da casa e se anima. Pedro diz a Helena que apesar de não estar do lado dela e de Nicolas, eles estão em seu coração. Pedro diz a Helena que está na frente da casa dela e diz que a ama. Nicolas desce as escadas, abre a porta de sua casa e corre para abraçar Pedro. Helena, Ernesto e Horácio os observam de longe. Pedro tranquiliza Nicolas para ele não ter medo e diz que ele é um campeão. Nicolas pede que Pedro não vá e pede que Ernesto diga para ele ficar. No fim das contas, Pedro acaba entrando na casa de Ernesto e Helena. Nicolas, Pedro e Horácio falam de carros. Ernesto está furioso, só falta soltar fogo nas entranhas. Pedro diz a Nicolas que todos o amam. Domingo chega em casa e vê que Nelson está ali. Domingo é estúpido com Nelson e Esther. Modesto mostra a Rosa onde irão morar e diz que ali será o ninho de amor deles. Samuel liga para a Rosa e ela diz que não quer saber nada dele. Depois, Modesto diz a Rosa que mandará Samuel para o outro mundo se continuar importunando. Rosa implora que ele não o faça. Samuel e Gabriela vão tomar juntos café e ela o apoia. Nicolas mostra seu
quarto a Pedro. Pedro vê o álbum de fotos de Nicolas quando era bebê. Gabriela diz a Samuel que foi bom o término dele com Rosa. Ernesto diz a Helena que Pedro na casa deles já é demais. Ernesto e Helena quase começam a discutir e Horácio intervém. Ernesto diz a Helena que não aceitará Pedro em sua família. Helena diz que está farta dele e que não vai discutir com ele pelo mesmo de sempre. Nicolas e Pedro se divertem juntos e se abraçam. Nicolas pergunta a Pedro quando ele irá de novo em sua casa. Pedro diz que não sabe, mas que quer ir em breve. Depois, Ernesto insinua a Horácio que Helena é uma cínica. Nelson pede que Pedro volte a trabalhar na mecânica. Nelson pede que Pedro pense. Esther diz a Domingo que Nicolas teve uma complicação do transplante. Domingo se preocupa. Esther diz a Domingo que ele anda muito misterioso. Ernesto surpreende Pedro na rua e começa a agredi-lo. Os dois se agridem violentamente. Ernesto diz a Pedro que ele não vai roubar a mulher dele. Sexta-feira, 29 de outubro de 2021, Pedro dá uma surra em Ernesto. Domingo e Esther apartam a briga. Ernesto ameaça Pedro dizendo que ele se arrependerá se aproximar de seu filho e mulher. Ernesto diz que Pedro usou Nicolas para seduzir Helena. Pedro fica furioso. Domingo expulsa Esther da frente de sua casa. Depois, Pedro conta aos pais que estava na casa de Nicolas com ele. Pedro explica que ficou preocupado depois que viu a mensagem de Nicolas e que foi para lá para saber como o filho estava. Esther diz a Pedro que ele fez bem. Pedro diz que Nicolas correu e o abraçou quando o viu. Domingo diz que tudo ficará bem. Pedro diz aos pais que Ernesto foi ali reclamar sobre o que ele tem com Helena. Domingo pergunta se isso é verdade. Pedro confirma, mas diz que eles não fez nada que possam se arrepender. Pedro conta que Helena irá se divorciar, mas que ele não tem nada a ver com a decisão dela. Esther aconselha Pedro que conte o que aconteceu a Helena. Pedro diz que não quer preocupar, pois já tem os problemas com Nicolas e Ernesto. Ernesto se alcooliza e se lembra de Helena falando sobre o divórcio e de Nicolas muito carinhoso com Pedro. Nelson diz que iria readmitir Pedro, mas pela mecânica e não por ela. Gina pergunta o que Pedro disse. Nelson diz que ele não aceitou a voltar. Gina diz que o pai deveria oferecer o triplo do salário para Pedro voltar. Ele diz que pagaria o justo e não o que ela quer. Gina Cascavel pede que o pai faça nenhuma mecânica contratar Pedro. Nelson dá um basta na cobra da filha. Samuel diz a Pedro que desse tipo de gente como Ernesto pode esperar o pior. Pedro diz que Helena pediu o divórcio a Ernesto. Gina quer chantagear Pedro, mas ele não cai nas armações da serpente. Pedro diz a Samuel que não quer nada com Gina e que ela está obcecada por ele. Samuel diz a Pedro que Rosa terminou com ele e que, desde que apareceu o irmão dela, ela o corta bastante. Nicolas acorda e diz à mãe que teve um pesadelo onde ele ia para o hospital e não voltava. Helena diz que ele irá ficar muito bem. Nicolas quer dormir com a mãe e ela permite. No bar, uma mulher seduz Ernesto. Ernesto beija a mulher e eles passam a noite juntos. No dia seguinte, Ernesto acorda e deixa um dinheiro em cima da mesa da mulher. Domingo recebe os resultados de seus exames e vê que sua glicemia está altíssima. Pedro não consegue emprego. Nicolas pergunta ao pai onde ele passou a noite. O cínico cretino responde que passou a noite no escritório trabalhando. Domingo leva os resultados de exame ao doutor e confirma que ele está com diabetes. O médico aconselha que ele busque um endocrinologista, pois talvez ele precise tomar insulina. Por telefone, Horácio deseja boa sorte ao neto ao hospital. Mônica diz a Horácio que tudo vai ficar bem. Nelson ouve Domingo conversando com Horácio. Domingo diz, se referindo a Nicolas: "Eu passei muito bem, tudo estava perfeito. Sobretudo a companhia, aproveitei muito." Nelson suspeita que Domingo trai a Esther. O Dr. Veiga diz a Nicolas que ele passará por uns exames e que depois voltará para casa. Andréia pede o cartão de crédito de Irene emprestado. Irene se recusa e manda a mãe trabalhar. Samuel manda mensagens a Rosa dizendo que não entende o porquê ela terminou com ele. Gabriela diz a Samuel que se Rosa não gosta dele, ela se engosta e o abraça. Andréia flagra e pergunta o que ela faz com aquele menino. Samuel diz que ele e Gabriela são só amigos.
Andréia diz que a filha não pode ter nada com o empregado. Gabriela enfrenta Andréia e diz: esse empregado é o homem da minha vida. Andréia fica chocada e diz que ela é uma vila senhor e que ele é um Zé Ninguém. Gabriela manda a mãe sair de seu escritório. Samuel pergunta a Gabriela por que ela disse à sua mãe que ele era o homem de sua vida. Ela diz que para incomodar a mãe, pois a chateia que ela seja tão preconceituosa. Gabriela pergunta a Samuel se não pode gostar dele de outra forma e sai da sala. Nicolas diz à mãe que quer falar com Pedro. Ernesto não permite. Helena permite e liga para Pedro. Nicolas e Pedro se falam por telefone. Pedro tranquiliza Nicolas. Depois, Pedro diz a Helena que a ama. Nicolas vai fazer exames. Irene liga para Ernesto e diz que quer saber como está Nicolas. Ernesto diz que Nicolas entrou para fazer os exames. Irene pergunta por que ele não está com eles. Ernesto diz que Nicolas queria falar com Pedro e ele não quer ouvir as conversas idiotas. Irene envenena a alma de Ernesto cada vez mais contra Helena. Depois, Ernesto e Helena começam a discutir na cafeteria do hospital. Furioso, Ernesto diz a Helena que Pedro virou o anjo da guarda de Nicolas. Ernesto diz a Helena que a desconhece e a chama de descarada. Helena, furiosa, diz que não permitirá as ofensas dele. Ela diz que se não fosse por Nicolas, não tomava sequer um café com ele. Ernesto diz que vai na empresa, mas que depois irão terminar a conversa em casa. Samuel dá uma rosa a Gabriela. Gabriela diz que ele a considera proibida e se chateia com ele. Gina chama a Rosa para tomar um café e ela aceita. Nicolas passa pelos exames. Nelson pergunta a Domingo onde ele irá assistir o jogo da América. Ele diz que foi na casa de um amigo assistir. Nelson pergunta qual amigo. Domingo diz que foi um de longa data. Ernesto está soltando os cachorros e desconta sua raiva no trabalho. Horácio pergunta a Ernesto por que ele está tão de mau humor. Ernesto diz que foi a filha dele e que ela permitiu Nicolas e Pedro de conversarem. Horácio diz a Ernesto para não misturar os assuntos pessoais nos profissionais. Nelson pensa que se Domingo trai Esther, pode ter alguma chance com ela. Pedro diz à mãe que não encontra trabalho. Pedro diz a Esther que Nicolas ligou para ele antes de fazer exames e acredita que o tranquilizou. Pedro diz a Esther que o filho dele não poderia ter mãe melhor do que Helena. Esther diz que Pedro ama muito Helena. Pedro diz que ama ela com toda a sua alma. Esther fica emocionada e diz que espera que esse amor não vire uma desgraça. Dr. Veiga diz a Helena e Nicolas que assim que tiver os resultados do exame dele, os avisará. Nelson vê Domingo com uma carta. Já em casa, Domingo continua sendo grosseiro com Esther. Esther e Domingo brigam. Pedro repreende o pai. Nelson liga para Esther e diz que suspeita que Domingo tem outra mulher. Esther diz que se Domingo a enganar, pedirá o divórcio. Nicolas e Helena chegam em casa. Nico vai para seu quarto. Ernesto chega em casa. Ernesto pergunta como está Nicolas. Helena diz que está bem e que foram comer hambúrguer. Ernesto pergunta se eles foram só ou se convidaram um mecânico. Esther desabafa com Pedro sobre a forma que Domingo a está tratando. Na cafeteria, Modesto pergunta a Rosa onde está. Ela diz que está tomando café com Gina. Gina diz a Rosa que Modesto não parece ser irmão dela. Gina suspeita que Rosa está escondendo algo dela e a confronta sobre Modesto ser o marido dela. Encurralada, Rosa confessa que sim. Ernesto e Helena discutem por Pedro. Ernesto chama Helena de adúltera. Helena o chama de louco e que não fez nada para que se arrependa. Ernesto, furioso, diz: não redima seus pecados. Quer dizer que eu estou sobrando? Que diga para o Nicolas que não é nosso filho, que é adotado. Nicolas ouve e descobre a verdade. Ele deixa seu carrinho de brinquedo cair da escada. Nicolas olha seriamente para Ernesto e Helena.